Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos dando início a mais uma live, Gotas de Orvalho. E com muita satisfação, com muita alegria, com muita gratidão, depois de uma noite de segunda-feira, com a proteção do Senhor e a sua graça benfazeja, estamos nós outra vez aqui para esse momento de muita gratidão e de muito louvor por causa da santidade do Senhor. Onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela oportunidade que você dá de estarmos juntos aqui diante do altar do nosso Deus. Gotas de Orvalho é uma live que se propõe a exercitar a comunhão que temos uns com os outros, mesmo à distância, nesses momentos de tantas dificuldades, especialmente na área do relacionamento. À distância, mesmo assim, a gente continua mantendo essa comunhão, essa ligação, mesmo que seja virtual, mas nós, com muita gratidão, louvamos ao Senhor por esta possibilidade que nos resta de mantermos essa comunhão diária com você, com a sua família, nesses momentos em que exercemos essa comunhão em Cristo Jesus, o Senhor. Gotas de Orvalho está com você. A partir deste momento, nós vamos orar, vamos meditar e não resta mais tempo para nada. Também esse não é o objetivo da live, porque desde o começo nós tivemos esse objetivo, esse desejo de apresentar essa live, mas nos moldes que ela está sendo apresentada hoje. Ontem a gente completou, se não me engano, 9 meses de caminhada e nós não vamos jamais mudar a live por alguma razão, por uma razão qualquer. Nós vamos continuar do jeito que começamos e vamos avante, celebrando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, porquanto Ele é digno. Deus seja, portanto, louvado. Agora, a gente sempre pede a participação dos irmãos e dos amigos no que diz respeito ao avanço dessa live, alcançando outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Vamos então à meditação na manhã desta terça-feira, dia 2 de março de 2021. Vamos, portanto, meditar na palavra do Senhor. E hoje a gente avança, a gente começa a refletir sobre os acontecimentos registrados no capítulo 41 do livro do Gênesis. O capítulo 40 termina com o registro de que o copeiro-chefe não se lembrou de José e se esqueceu dele. É um registro muito significativo,
porque aquele gesto do copeiro, e eu acredito, pelo que a Bíblia diz, ele não teve a intenção de abandonar a ideia de falar a Faraó sobre José, mas é o que a Bíblia diz mesmo: ele esqueceu-se de José. E no capítulo 41 do livro do Gênesis, a gente começa a leitura com o registro do tempo em relação à permanência de José naquele cárcere. Depois dos acontecimentos com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, tiveram aqueles sonhos e José interpretou, e os sonhos aconteceram de acordo com a interpretação que José deu ao copeiro e ao padeiro. E depois daquele momento, passaram-se 2 anos para os sonhos de Faraó, a interpretação desses sonhos e a saída de José daquele cárcere para governar o Egito. Agora, repare bem que o projeto de Deus em relação à vida de José, na nossa avaliação, ele aconteceu de forma muito lenta. É porque nós temos a mania da velocidade. A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e quando não acontecem assim como a gente imagina e deseja, a gente pensa logo que alguma coisa errada está acontecendo. Eu não posso dizer aqui que José em algum momento tenha refletido sobre isso, mas eu também não posso negar que há possibilidade dele ter analisado esse elemento em relação ao tempo. Ele estava ganhando a maturidade, ganhando o passar do tempo, estava levando a idade avançada, já estava ficando adulto, e as coisas até então dava somente o contrário. E você vê que durante todo o começo da história de José, a história registra que os acontecimentos vinham todos na contramão em relação a ele. É odiado pelos irmãos, é vendido depois, ou antes de ser vendido foi colocado naquela cisterna. O anúncio era de que ele seria morto ali, morto pelos seus próprios irmãos, e isso deve ter sido um momento muito difícil na vida de José. Os próprios irmãos querendo matá-lo, isso não é fácil, o sujeito ter a certeza de que vão matá-lo, e esses que vão matá-lo são os seus próprios irmãos. Isso é muito doloroso, especialmente para quem escapa depois. Então sai da cisterna, é vendido pelos seus irmãos sem dó e sem piedade, porque o que eles queriam era evitar que os sonhos de José se cumprissem. E eles diziam: queremos ver em que é que vão dar os seus sonhos. Ora, mas isso é mesmo que querer evitar que a fonte jorre. Deus já tinha determinado. E
as coisas que Deus tinha determinado na vida de José, mais cedo ou mais tarde aconteceria, ou aconteceriam, era apenas uma questão de tempo. E aí José sai daquela cisterna, vendido para o Egito, na casa de Potifar, encontra aquela situação, vai para a cadeia, passa um bom tempo na cadeia, e depois de tudo isto, temos o registro, a notícia de que ainda 2 anos o separaram do projeto que Deus tinha em sua vida. Ele poderia ter desistido e feito qualquer bobagem, mas José era um homem que temia a Deus e que sabia esperar nas suas promessas. Mesmo que ele não soubesse o que estava acontecendo ao seu respeito, mas ele sabia que Deus é fiel e que podia plenamente confiar no seu Deus e na sua graça misericordiosa. Então, no capítulo 41, há o início do registro dessa nova história de José. Vamos ler um pouquinho, apenas alguns versículos sobre o sonho de Faraó, que começa a delinear a história da caminhada de José rumo ao domínio no Egito. Diz no versículo 1: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiu do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Esse foi o primeiro sonho de Faraó. E aí o texto continua registrando. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem pudesse dar a interpretação. Esse foi os sonhos de Faraó. Ele teve um momento de um sonho apenas, dividido em 2. E a explicação de José para isso é que o Senhor tinha pressa para colocar aquele projeto de interpretação. O que a interpretação haveria de dizer é que Deus tinha pressa em colocar aqueles acontecimentos para terem lugar imediatamente na vida do povo do Egito, na vida de Faraó e, consequentemente, na vida de José. Portanto, amanhã a gente continua aqui com
a interpretação de José aos sonhos de Faraó. E vamos continuar acreditando que Deus, em sua soberania e na sua presciência, e é claro, Ele sabe fazer os seus projetos e ainda mais fazer acontecer de acordo com a sua graça, os seus propósitos e a sua bondade. Vamos continuar, portanto, acompanhando essa história e os acontecimentos que se desenrolaram depois daí. Vamos orar, porque amanhã nós estaremos aqui outra vez, se o bom Deus permitir. Vamos buscar a presença de Deus e vamos apresentar os nossos irmãos e irmãs que estão conosco na live, que estiveram conosco ontem. A irmã Jacilene Noronha, aqui em Apodi, e Deusa Lima, em Mossoró, Alzaneide Ercina, em Sororoca, Maria Leide, em Apodi, Ilka Alves, em Sororó, Carineide Freire, no assentamento Milagres, presbítero Girnaldo Andrade, Maria do Carmo Noronha, Antônia Maria Silva, aqui em Apodi, Raimunda Marinho no Rio Novo, Jailda Fernandes em Severiano Melo, Fábio Rogério em Itaú, Janaína Fernandes em Sororoca, Damares Gomes em Apodi, Genilda Rodrigues Apodi, Vânia Lúcia em Apodi, Paulo Costa em Apodi, Maria das Dores Costa, Maria das Dores, Ana Célia, Maria Feitosa, Pastor Arthur, Saúde Lopes e Rita Daniel, Saúde Lopes, todos esses aí em Apodi, e Rita Daniel em Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte. Vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus, porque Ele é fiel e nele a gente pode confiar e descansar. O conselho que temos da parte do Senhor através do salmista é que deve descansar nele todos os povos. Graças ao Senhor. Então vamos nos colocar diante do altar de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Levante assim a sua mão e vamos interceder ao Pai Celestial. Busque, clame, Ele nos ouvirá. Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos e agradecemos por este momento que o Senhor nos dá. Esta manhã, quando no começo das nossas atividades queremos decidir aqui que as nossas atividades estejam respaldadas por este momento de devoção, de oração e de busca à tua presença. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte. Toma em tuas mãos cada coração, as vidas que estão necessitadas de um toque especial da tua graça. Senhor, tu que és soberano, tu que estás acima de todas as coisas, tu que moves todas as coisas, queremos estar acolhidos, guardados e protegidos diante do teu altar e da tua misericórdia. Abençoe cada irmão, cada irmã, estende as tuas mãos para curar, renovar, abençoar, transformar, enriquecer, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja operando agora
poderosamente em cada vida. Tu és o Senhor, assim como conduziste a vida de José e os acontecimentos relacionados com a sua vida. Ó Deus bendito, mesmo que as circunstâncias sempre estiveram adversas, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, tu ainda és o mesmo Deus que podes nos ajudar, mesmo que os caminhos apontem destinos contrários e em outra direção nós possamos nos encontrar aparentemente, mas sabendo que o Senhor é fiel e em ti nós depositamos a nossa confiança. Abençoa os que estão doentes, os enfermos, Senhor, estende as tuas mãos, repreende todo mal, toda perturbação, e que o teu Espírito continue falando ao nosso coração. Nós te pedimos, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. O nosso abraço fraternal e afetuoso, que cada um de vocês recebam da parte de Deus a sua misericórdia e a sua bondade. Amanhã, querendo Deus, estaremos aqui outra vez a partir das 6 horas da manhã. E não esqueça, antes de deixar a live, compartilha lá. E nós precisamos mandar para frente para outras pessoas essa palavra da redenção. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã, no nome de Jesus. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É desse jeito.